Olá, pessoal do Mike Ross Podcast. Mais uma vez estamos aqui e hoje tem uma visita ilustre aqui. Hoje eu falo com ela, doutora Ângela Raunati, hoje desembargadora do estado de Tocantins. Doutora, seja muito bem-vindo. Para mim é um prazer imenso ter a senhora aqui falando sobre direito, sobre a nossa sociedade e como aplica-se o direito. Muito obrigado, seja muito bem-vinda. Obrigada, Rogério, obrigada pelo convite. É uma alegria estar aqui em Gurupi, tenho amigos muito queridos e muito me honrou o convite do Agnaldo Quintino e também da UNIRG, em particular a doutora Verônica, para participar desse evento, formando aí uma dupla com o doutor Rodolfo Pamplona. Rodolfo Pamplona. Doutora, hoje a gente tem a doutora aqui como desembargadora do Estado. Hoje a população ela tem esse viés de entender o lado humano dessas peças tão fundamentais na nossa sociedade. Antigamente a gente percebia que existe uma distância entre o juiz e o cidadão comum, entre o desembargador e o cidadão comum. Hoje nós já tivemos aqui com o doutor juiz da vara comum aqui da cidade, Adriano Murelli, né? E fala sobre as situações que já viveu no mundo jurídico. E hoje nós temos a senhora como desembargadora. Olha que legal ter essa aproximação do público, né? E conhecendo a senhora, esse lado humano, né? E quando fala desembargadora, é interessante trazer à baila o que te move hoje no cargo de desembargadora. Quando a senhora tem essas ferramentas em sua mão e olha para a sociedade, qual é o sentimento que lhe vem? O que te motiva a fazer pelo povo, pela sociedade em si? É realmente fazer a diferença, Rogério. Eu entendo que o Poder Judiciário ele tem uma função social que é além da sua função fim, que é julgar. Então, o Poder Judiciário hoje ele caminha também para aproximar-se da sociedade, fazer essa relação mais próxima, incentivar, inclusive, outros meios de solução de conflitos que não seja propriamente uma sentença ao final de um processo, mas falamos aí da mediação, da conciliação, que hoje é muito importante se considerar também essa via. Né? Nós temos um volume muito grande de processos em trâmite, considerando o Brasil mesmo todo, né, um número de processos que quando você fala em algum país, né, fora, o número de processos aí girando em torno de mais um pouco de 70 milhões de processos, chega a ser estranho, né, para outros países, outras culturas. E isso, né, de forma até injusta, se alcunha para a máquina jurídica uma certa morosidade, né? Mas 70 milhões de processos não tem como falar em uma celeridade que possa satisfazer a expectativa do cidadão comum, se ele não entender que existe uma demanda grande, ainda mais que a gente está numa nova era muito informatizada, não é à toa que todo o judiciário já se informatizou também, né? E o estado do Tocantins ele tem assim um esplendor perante os outros estados em relação de ser mais célere do que todos, né? E essa demanda ela se dá também por causa dessa informatização, as petições agora que são escritas de forma bem mais rápida também, né? E isso incentiva para esse tumulto de processos? Eu considero assim, Rogério, eu acho que a própria Constituição Federal, ela inaugurou uma nova época no direito no que tange a questão do acesso à justiça. Então, essa explosão de processos chegando ao judiciário, eu considero aí muitos direitos novos reconhecidos na Constituição, direito do consumidor, direito à proteção ao meio ambiente e outras demandas de natureza também difusa, elas movimentaram bastante o Poder Judiciário. Vou fazer aqui um parênteses. Quando eu me graduei, em 1984, olha só,
O que movimentava muito o Poder Judiciário e que chamava atenção em números eram as demandas da Justiça do Trabalho. Mão de obra era gigante. Após 88, a gente teve uma explosão mesmo de demandas de várias naturezas, a facilitação do acesso à justiça. Então, hoje, é natural, nós passamos por esse processo, e Tocantins foi o primeiro estado a ser 100% virtual, não é? Os processos digitalizados, aí primeiro do que os demais estados. E, de uma certa forma, isso movimentou realmente bastante o Poder Judiciário. E hoje, há uma preocupação assim, que é do Poder Judiciário, é cumprir metas que são estabelecidas pelo CNJ, de julgar mais processos do que entram, não é? Então, por isso que eu disse inicialmente, às vezes só o juiz ali, para fazer uma decisão por fim a um processo, ele vai por fim ao processo, mas muitas vezes não vai resolver o problema. Então, eu reputo que é muito importante a cultura na sociedade da mediação, da conciliação, a cultura da paz propriamente dita. Né? Existe hoje um certo distanciamento quando se fala em segundo piso, segundo grau, né? Ali as sentenças que são os acórdãos já não tem essa acessibilidade. Às vezes o cidadão comum ele só ouve falar o nome, né? Porque está lá no processo, e se o advogado citar o nome dos desembargadores que estão julgando aquela causa, que já vem de uma demanda ali, de uma lide de primeiro piso, né? Esse distanciamento entre os desembargadores com aqueles que estão dentro da causa, isso é bom? Isso causa em vocês, nos doutores, a vontade de querer conhecer a pessoa, a história, para poder dar uma sentença, ou realmente é só na letra fria do que se achega ali? Rogério, o juiz de primeiro grau, ele tem uma missão muito importante. Quando ele sentencia, e ele está próximo da parte. É ele Exato. Que ali conversa com as partes, com as testemunhas, então tem esse contato mais próximo. Esse contato mais próximo, então, muitas vezes, sim, é levado em conta lá no tribunal se realmente houve ali o acerto ou não daquela decisão. E por que eu digo isso? Hoje nós podemos quase que considerar que o segundo grau, ele quase assim, vai funcionar mesmo como a última instância. Porque a gente tem um índice muito pequeno de processos que realmente sobem ao STJ e STF. Nós temos a famosa súmula 7, né, lá no STJ, e às vezes a própria recepção do recurso, né, ela é dificultada porque não se bateu ali os pontos que se faziam exatamente necessários. Então, o papel do desembargador nesse contexto, ele é muito importante, porque é o direito da parte. Então, embora a gente não tenha o contato com a parte, o critério de julgamento, ele é um critério que eu considero muito bom, porque ele é de um colegiado. Concordo. Né? São pouquíssimas decisões que são ali de cunho monocrático. A maioria delas, ela é discutida em plenário, tem oportunidade para que aquele par que pense diferente, ele tire o processo com vista, ele divija, ou ele percebe que tem razão, faz um voto vista. Então, a forma do colegiado pensar, eu acho que evita muito, não é, que se siga ali com uma decisão que tenha problemas de cunho formal ali, não é, e a gente tenha a oportunidade de corrigir,
não é, ali no segundo grau, porque se precisar subir do segundo grau para as instâncias superiores é um tanto quanto, hoje eu diria, difícil. Assim, eu não tenho uma porcentagem certa de números de recursos especiais recebidos, mas eu sei que é uma quantidade muito pequena que sempre esbarra lá na súmula 7. Então, o trabalho firme, essencial do advogado, ele sim é no segundo grau, e a questão do distanciamento, né, que você perguntou, eu vejo da seguinte forma: o Poder Judiciário ele é muito transparente a partir do momento que essas sessões, né, dos tribunais, elas são realizadas ao vivo, então a parte tem a oportunidade de assistir. Mas a gente cai num outro problema, porque o cidadão comum, muitas vezes, quando ele pega ali na mão aquela decisão, ele tem que perguntar para o advogado se ele ganhou ou se ele perdeu. Porque, infelizmente, o direito ele tem uma linguagem muito formal, muito solene, e que às vezes impede o cidadão comum de conhecer o real significado. E aí eu queria só lembrar e citar uma pessoa que tem um papel fundamental na cultura de fazer a linguagem do direito inteligível. É um juiz do Paraná, o Dr. Tiago Gagliano, que tem um trabalho maravilhoso. Como ele é muito afeto a estudar as questões sobre teoria da decisão judicial, de praxe, nas decisões dele, quando depois da assinatura, sempre tem um anexo explicando em linguagem clara para o cidadão do que se tratou ali aquela decisão. Então, é fantástico, eu não conheço mais ninguém que faça isso, né? Mas é fazer a diferença naquilo que faz, né? Fazer ali entendendo realmente a importância da função. Doutora, uma palavra define isso tudo: acessibilidade. A acessibilidade hoje em dia, ela tá tão, não sei se eu posso chamar de tão na moda, né? Mas ela tá tão em voga em relação a direitos da minoria, né? Essa questão do médico ir lá fazer uma receita e eu só saber que remédio é aquele, quando eu chego lá no balcão da farmácia, o cara olha aquele rabisco e fala: isso aqui é um paracetamol. Como ele vai, como isso aqui é um paracetamol? Onde é que está o P? Onde é que está o M? Onde é que está o O aqui? Então, no mundo jurídico, a gente está tendo essa quebra também, né? Como a senhora bem expôs. Então, essa forma de tratar numa linguagem com entendimento fácil para o cidadão comum, isso nos dias atuais, ele cai dentro do parâmetro também dessa acessibilidade. Então, se todos os advogados hoje, a gente vê também nas petição visual law, eu acho que a petição visual law, ela é um grito ali dentro da própria máquina, mostrando que o juiz precisa entender de forma rápida o que você está pedindo. O que o doutor está pedindo? Me mostra de forma fácil. Aí já fizeram um mecanismo, o visual law falou: ó, esse aqui é assim, conforme a imagem e tal, mas tem, igual a senhora falou, né? É que assim, se mostra muito, Rogério, não pede nada. Eu acho que é muito importante. A tecnologia hoje é um caminho que não tem volta. A inteligência artificial é um caminho que não tem volta. Mas o judiciário também precisa de muita consciência em relação ao uso dessa inteligência artificial. A gente tem vários autores americanos, que falam, inclusive, no direito a uma decisão humanizada. Mas é um caminho sem volta. Inteligência artificial veio, está aí para ficar, visual law está aqui, e aí o critério que eu disse a você é assim: não pode ter exagero, né? Porque às vezes eu estou olhando ali, eu estou vendo muita coisa que está ali mostrada, mas o fundamental na questão fática, não é? A questão importantíssima lá dos pedidos corretos,
muitas vezes ficou ali em segundo plano para trazer uma coisa que tem ali uma aparência bonita de olhar. Então, assim, é muito importante o advogado ele também ter essa, já que a gente estava falando em acessibilidade, né, de chegar até o juiz, despachar com o juiz, despachar com o desembargador, levar o memorial, porque às vezes um ponto ali que ele vai chamar a atenção no processo que pode passar despercebido. Não é normal. Você olha todos os processos com o mesmo critério, mas pode ser, não é? Porque também é importante lembrar que o juiz, o magistrado, ele é um ser humano comum. Ele é um ser humano comum e como ser humano também pode cometer erros, né? E no jogo do mundo jurídico é muito importante a cooperação entre todos os seus atores, eu dizia assim, todos os seus players, né? O Ministério Público, magistratura, advocacia, usando ali de lealdade, não é? Porque hoje uma questão que o CNJ tem batido muito e tem trabalhado muito é com a questão de demandas predatórias. Isso acontece no Brasil inteiro e isso pode trazer um problema, às vezes, lá para uma parte, de ter negado o seu acesso à justiça por conta de um procedimento desleal por parte do advogado. Então, é muito importante essa consciência ética, esse sentimento de lealdade entre todos os players da justiça. Eu vejo hoje, como a senhora tocou no assunto de demandas predatórias, hoje existe, igual a informação, ela está vindo muito rápido, os robôs estão tomando conta, até petição inicial, elas são bem feitas por máquinas. Já se lançou agora o ChatGPT. A senhora já ouviu falar? Sim, sim. O ChatGPT é assim, você coloca os dados do que precisa naquela petição e a máquina vem e faz uma excelência, uma escrita linda. E se eu pedir uma outra peça agora, nessa nova, não é igual. Vem com a mesma estrutura, porém as palavras vêm diferente, totalmente diferente. Essas demandas predatórias hoje, os robôs, eles pegam as demandas todas e faz tudo. E lá no judiciário ele pode ser reconhecido como demanda predatória. Como é que hoje o judiciário vai quebrar essa barreira, essa nova barreira que se impõe até entre a relação do mundo judiciário e as máquinas? Esse é o grande desafio que nós estamos por enfrentar, não é? Esse é o grande desafio, porque também é muito complicado você obstar o acesso à justiça e é muito difícil você fazer esse equilíbrio. Verdade. Por exemplo, nosso dia de sessão civil é a quarta-feira. Se tem que olhar alguma coisa ali no painel antes do julgamento, assim, horas antes do julgamento, é um horário assim que fica tão carregada a internet, porque é onde tem ali ataque os hackers, dos robôs, né, para ali conferir e ver em que sim. Você entendeu? Entendi, o que está indo, o que está... Então o sistema ele dá aquela carregada, ele pesa, na verdade, ele está no seu maior pico, né, de processamento. Entendi. Hoje eles já estão começando a tentar entender como é que vai fazer para colocar a lei em relação de direitos autorais de músicas que não são autorais. Compõe uma música sobre fazenda, bota o ChatGPT, ele dá uma música sobre fazenda, amor e não sei mais o que, e eles estão vendendo isso para cantores. Aí tem música que explode, e agora? É direito de quem? Cadê os direitos autorais disso? Essa é a beleza do direito, né? Essa é a beleza do direito. Porque é tão difícil você fazer leis nesse sentido, porque
a vida, os fatos da vida sempre serão mais rápidos Exato. do que o direito. E muitas vezes a gente tem um poder legislativo que, quando um assunto ele divide muito opiniões, às vezes o poder legislativo ele não tem aquela vontade de legislar naquele assunto. Então são questões que certamente elas vão aportar ao judiciário, e o judiciário vai encontrar soluções. É verdade, é verdade. A senhora está aqui hoje em Gurupi devido a uma palestra, né? Que a senhora vai falar sobre questão de relacionamentos, né? O direito e o mundo jurídico, ele jamais, mesmo com esse avanço da tecnologia, ele jamais se aparta do ser humano, né? Da humanidade em si. Eu creio que a senhora deve ser uma exímia estudiosa sobre comportamento humano, já que a pauta vai ser sobre relacionamentos. Sabe uma coisa que é interessante? Hoje, na seara do direito, aquela pessoa que estuda só o direito, ela fica um pouco deslocada. Verdade. Porque o direito hoje envolve tantos conhecimentos outros que não são jurídicos, né? Sempre no sentido de aprimorar a sua atuação, seja enquanto advogado, seja enquanto Ministério Público, seja enquanto magistratura. Então, uma coisa que anda me interessando muito para ler, né, é a questão da neurociência voltada para o direito. A gente tem até um juiz, salvo engano, no Rio Grande do Norte, que tem um livro muito interessante nesse sentido. Eu estou lendo atualmente esse livro, chama-se O Cérebro que Julga. E eu estou achando fantástico. O título já é porque ele fala o cérebro que julga, mas não é só pela questão estrito sensu do juiz julgar, mas aplicado a todos os operadores do direito, ao advogado, como que ele tem que abordar aquela questão, ao Ministério Público e também à magistratura, né? O pensar o direito. A psicologia, eu até conversei isso com a doutora Verônica, né? Um beijo, doutora Verônica. Fazer uma fé aqui na câmera, mas ela tá ali. Falando sobre essa questão do advogado, ele ter essa pegada humana de que ele precisa realmente estudar o ser humano. A psicologia, ela tinha que ser uma matéria fundamental hoje dentro do direito. Porque se pega pessoas frias para trabalhar de forma fria, porque a letra da lei ela já é fria, né? A gente já sabe que esse não é o intuito da lei, né? Mas se a pessoa ela não tiver esse entendimento de que ela precisa curar o ser humano, ela não chega lá. Ela não consegue até deslanchar e ter uma advocacia de sucesso. Ela vira um advogado de um cliente só, se ele trata essa pessoa de forma muito fria, ou se essa pessoa, mesmo que resolva o problema dela, ela não sente que ela foi entendida pelo seu patrono. Ele foi lá, mas eu não gostei da forma que ele me tratou. Ou seja, ele não viu a minha alma, ele não viu o meu sofrimento. Eu não senti isso das palavras dele e do atendimento dele. São julgados assim. Rogério, mas deixa eu defender aqui os advogados. Fique à vontade, fique à vontade. Eu acho que hoje isso é uma pegada da atualidade. É muito comum, e eu vou te exemplificar com outra área de outra ciência, que é a medicina. Sim. Hoje é muito comum que, se você sente mal, você procura um pronto-socorro, aquele médico ali que vai te atender, ele pergunta algumas coisas e às vezes nem mede a sua pressão. Exato. Não toca no paciente. E aí manda tomar um remedinho que é padrão, vai falar que é dengue, que é chikungunya. E alguma coisa. E muitas vezes não é isso, né? E hoje, engraçado, esse exemplo me puxou um outro pensamento. Porque a gente saiu de uma pandemia, né, que ainda não sei se saiu muito. Hoje eu vi que o estado do Paraná, uma manchetezinha no jornal, dizendo que pela 6ª vez o Paraná alerta pelo aumento de casos de Covid. Então vai sendo versões mais
fracas, né? A gente vai se tornando imunes, mas a gente não pode fechar os olhos para as consequências, né, desse pós-Covid. Não sou médica, não posso dizer, mas assim, a gente tem tantos relatos de tantos problemas, né? E aí acaba que também muita coisa de saúde chega ao Poder Judiciário. E aí talvez seja o ponto mais difícil, né? Porque ali você está tratando de vida, do direito à vida das pessoas, e novamente vem aqui para o judiciário muitas vezes decidir. E tem decisões que são muito difíceis, tem decisões que são deveras difíceis. Eu até comentei sobre isso, não generalizando, né? Mas porque eu entendo o seguinte: hoje as pessoas entenderam que elas querem ganhar dinheiro, né? Eu já tenho o meu trabalho, já tenho uma função que eu exerço na vida. Antigamente as pessoas começavam numa função e morriam naquela função. Hoje a mentalidade, a mente, ela tem ela tem ali um padrão para evoluir, não é um padrão, ela tem a oportunidade de evolução de forma bem mais rápida e mais célere. Aí surge na nossa sociedade o chamado coaches. Aí lá vem os coaches, eu vou mudar o seu mindset. E para muitos isso funcionou, a princípio, porque dá aquela sacudida e aquela acordada. Então, quando eu trago esse exemplo, né, para o mundo jurídico, da advocacia, que ele precisa ter essa pegada, humanizar essa pegada, entender o ser humano. Por exemplo, hoje a senhora vai dar uma palestra sobre relacionamento. A maior classe que tinha que estar nessa palestra da doutora desembargadora Ângela Raunati seria a classe de advogados. Porque a senhora já está trazendo uma visão de mundo que a senhora traz desde a sala de aula, de ver o comportamento dos alunos que estudam direito. Depois a senhora recebe como juíza da vara do trabalho a experiência do comportamento do advogado com o seu assistido. A senhora já vê aquela relação entre pessoas. Então, hoje a senhora, como desembargadora, vai falar sobre relacionamento. Eu creio que tem uma carga de informação muito importante aí, que quem teria que se acordar, agora eu estou me fazendo aqui como coach, é a classe de advogados. Isso aqui para mim é bom. É porque, assim, em nenhuma das carreiras jurídicas você pode acomodar, porque muda-se muito rápido, Eu assim, passei, eu disse a você antes, né? Eu me graduei em 1984. 4 anos depois, nós tivemos outra Constituição. Eu quase que joguei meu conteúdo da faculdade, posso dizer, joguei fora. Então, assim, de lá para cá foi realmente atualização, aprimorar, porque o direito é um só. Exatamente. O direito é um só, mas a gente precisa evoluir e acompanhar as mudanças da sociedade. O centro do direito é o homem, e o homem está em constante evolução, não tem para onde correr, né? Vai fazer advocacia? Faça, meu querido, mas tu nunca vai largar de estudar, né? Agora eu quero saber, conhecer, quem é a doutora desembargadora Ângela Raunati? Bom, eu sou uma pessoa muito simples, muito simples. Estou numa posição que eu busquei muito, né? Eu advoguei mais de 30 anos, achei que chegou o momento de dar esse passo, eu já não tinha mais idade ou pique para começar lá, fazer um concurso, uma carreira, né, para um concurso. Então, desde 2012 eu tentei a primeira vez ingressar pelo 5º Constitucional, pela classe da advocacia no tribunal. Não fui bem sucedida. Depois tive uma experiência no TRE, fui juiz eleitoral por 2 biênios, de 2017 a 2021. E agora, 2022, eu logrei, alcançar esse meu sonho, o que foi um projeto de vida que eu construí com muita cautela, com muita reflexão.
né? E me sinto hoje muito recompensada, muito feliz de ter alcançado isso. E, em especial, eu queria até falar que essa semana, na terça-feira, eu tive a oportunidade de tomar posse novamente no TRE, desta feita na vaga de juíza substituta da classe de desembargadores, e fui recebida ali tão calorosamente. Uau. Que eu me senti assim, recompensada pelo tempo que eu passei lá, porque o nosso Tribunal Regional Eleitoral no Tocantins, ele tem projetos fantásticos, humanizados. Participei muito de um projeto que na verdade é um programa permanente, Mais Mulheres, Mais Democracia. Participei juntamente com o Dr. Wellington Magalhães, que é coordenador de um programa fantástico, que é a inclusão sociopolítica dos povos indígenas. E aí a gente fazia todo aquele trabalho de viajar, visitar as aldeias. Fui coordenadora da comissão de acessibilidade. E aí, enquanto nessa coordenação, tivemos conquistas muito importantes lá atrás, nesse período, né, de 2017 a 2021, como ser um dos primeiros tribunais a trazer, por exemplo, a tradução em Libras de todas as sessões, não apenas nos eventos, como era praxe de seminários e congressos, né? Então, ali, sempre transmitido com tradução de Libras. Então, foi uma conquista muito grande, né, na época, para o tribunal. A classe de Libras hoje, ela também necessita que os escritórios entendam essa necessidade também, né? Conversei uma vez com um pai, o filho dele também necessitava desse tipo de atendimento, e a pessoa que dava assistência pro surdo, que fazia a tradução em Libras, ela até jogou essa ideia, não foi, doutora? Jogou essa ideia, olha, era importante que os escritórios de advocacia colocassem uma plaquinha, contrate, chegou o cliente, marque com antecedência, contrate e atenda, faça o atendimento dele, humanize isso, né? Isso seria muito importante. Hoje, a doutora desembargadora, falando para os munícipes de Gurupi, qual é o recado mais importante que a senhora quer mandar para a população gurupiense? Que a população gurupiense prestigie o evento lá do Agnaldo e da Unirg, né? O professor Gilson, a professora Verônica, o DCE, o CA, prepararam tudo com muito carinho, e não por mim, tá? Mas pelo Dr. Rodolfo Pamplona, que é uma lenda viva do direito. Então, eu espero Gurupi em peso lá nesse evento. Mas com muita modéstia. Tá com muita modéstia. A senhora foi muito ovacionada, muito bem falada. A gente vai conversar com uma pessoa, a gente dá uma olhadinha na internet, né? Todos. Não teve um que passou batido. E falar nisso, a doutora Verônica também falou da senhora magnificamente bem. De uma Verônica, porque é uma amiga querida, uma amiga muito querida. Isso se respalda por todos os outros. Então, para nós, do Mike Ross Podcast, é um prazer inenarrável, até esqueci a palavra, imensurável, ter a sua presença aqui, levar um pouco de conhecimento, debater esses assuntos que, para muitos, é tão importante ver a desembargadora falando sobre isso, sobre como enxerga o cidadão comum, né, até na lide, como que funciona. Para a gente é muito importante levar isso para os munícipes, para o pessoal. Então, para todos, eu também quero reiterar que hoje vai estar acontecendo um grande evento, né? O 23º, correto? Eu preciso acrescentar aqui. Sim, fica à vontade. Doutora Verônica apoiou com o escritório de advocacia também o evento. Verônica então, uma mulher apoiando um evento, né, importante na cidade, é um convite que principalmente as mulheres têm que estar lá prestigiando. Agora olha são só. 5 desembargadoras, correto? 5. Tá começando, falta mais 2. É 7.
homens e 5 mulheres. Aumentou já aí. A representatividade tá grande. Isso é bom, isso é ótimo, maravilhoso. Bom, pessoal, estive aqui conversando com essa maravilha de pessoa, a doutora desembargadora Ângela Raunati. Muito obrigado, doutora. Eu que agradeço a oportunidade, Rogério. Estou muito feliz de estar aqui em Gurupi. Que bom. Sua casa também. Obrigada. Venha mais vezes. Obrigada. E é isso aí, pessoal. Não deixe de comentar, compartilhar. Nos siga no Instagram. Vamos lá também no YouTube, pessoal. Um grande abraço e tchau, tchau.